Bom, gente, eu acabei de voltar de uma live e quem tava na live viu a pataquada que foi. Mas enfim, tem esse youtuber que rolou umas treta e tal, só que eu não falei sobre isso porque ou eu tava muito ocupada surtando, ou provavelmente, é tipo uma fofoca de sem qualidade. Ou talvez eu que me desensibilizei com o pessoal cobrando muito caro pra ensinar alguma coisa que você já sabe. Agora ele voltou a esse assunto porque alguém expôs a real identidade dele. E ele era um youtuber que não mostrava o rosto, que é tipo um personagem, uma coisa assim. E até detalhes da vida privada dele e tal. Tipo, eu acompanhei muita treta gringa que rolava esse tipo de coisa, então eu vi muita discussão sobre isso. E hoje em dia eu acredito que a gente só mostra a identidade de alguém se caso a identidade que ela tem de verdade, sabe, o real eu dela, fez golpes, alguma coisa do tipo, ou a personagem que ela criou tá cometendo golpes, entende? Ou então ela criou um personagem pra poder esconder o passado de golpes. Aí o pessoal fala, olha, a gente sabe quem você é, coisa do tipo. Isso pra mim faz sentido você expor, por causa que faz parte do argumento mostrar quem realmente a pessoa é. Só que fora disso, não faz sentido quebrar a privacidade da pessoa. Eu entendo sentir curiosidade quando é só curiosidade. Por exemplo, eu lembro que todo mundo queria saber pelo menos o rosto do otário, sabe? Ver a pessoa por trás, coisa do tipo. Saber o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer e tal. Só que tem que entender onde que começa a curiosidade e onde que termina o seu direito, se é que você me entende. O otário é um personagem criado por alguém. E dá pra você criticar o otário sem ir muito a fundo, sabe? Criticar o que ele fala sem levar isso pro pessoal da vida dele, sabe? Eu acho que você saber da aparência da pessoa não tem muito peso em argumento, a não ser que a pessoa use a aparência dela, tipo, esteja mentindo sobre a aparência ou tá falando da aparência de outra pessoa. Aí faria sentido você falar, sabe? De apontar alguma coisa. É complicado, sabe? O cara ser calvo, por acaso, vai anular alguma coisa que ele disse. Mas pelo que eu entendi, um dos motivos que fez com que ele escondesse a identidade é que ele foi muito humilhado por causa da aparência. Ele até fala desse episódio de que uma pessoa humilhou ele só pela esperança de se sentir amado. Percebi a diferença que isso tinha no tratamento, como as pessoas me tratavam. Tipo, era muito difícil ser respeitado. Em qualquer lugar que eu fosse, eu era sempre a chacota, sempre o gordinho otário, o gordinho retardado, o gordinho nerd. Isso na cabeça de um adolescente é algo muito pesado, sabe? É muito difícil lidar com isso. Eu lembro, até hoje, no dia que eu tava na escola, e os moleques tinham chegado em mim e falado que tinha uma menina que tava interessada em mim. E eu acreditei, né? Eu fui besta. Então eu incrivelmente tomei coragem e fui falar com ela. E o pior que ela podia dizer era não, né? Mas ela disse exatamente com essas mesmas palavras. Sai daqui, seu gordo escroto. Você acha que eu ia olhar pra você algum dia? E a sala inteira começou a rir, me aloprar, me humilhar. Meio que eles tinham combinado com a sala inteira pra fazer essa pegadinha comigo, né? Que pra eles era uma brincadeira, mas pra mim foi um trauma. Ah, sim, a pessoa ela já tá no fundo do poço e sempre alguém arranja um jeito pra enfiar ainda mais a estaca no peito, sabe? Afundar ainda mais na maldade. E eu vou te dizer, infelizmente, ainda mais no sistema de educação que a gente tem, isso é muito comum. Inclusive, eu já vivi isso na pele. Bem, quando eu era adolescente e tava tentando sobreviver ao ensino médio, eu sei que quando a gente começa a falar isso, sempre aparece alguém, sei lá de onde que sai essas pessoas dos quintos infernos, só pra falar que não, porque foi difícil pra todo mundo, sabe? Eu não tô fazendo uma competição de sofrimento, só tô querendo desabafar em paz, tá bom? Eu lembro que existiam piadas muito comuns entre os meninos contra meninas como eu, tipo, olhar pra gente do nada e gritar como se tivesse levado um susto e ficar gritando, ai, que coisa feia, coisa assim, sabe? Como explicar isso de uma forma coerente, sem explodir de raiva? Ou algum menino de algum grupo vir até mim e falar que ou o menino quer ficar comigo ou eu quero ficar com o menino, e o menino agir como se isso fosse a pior coisa do mundo, tipo, como assim essa pessoa, ela ah, meu Deus do céu, ela acha que tem alguma chance com alguém tão perfeito como você, sabe? Como se fosse uma ofensa, algum sentimento meu. Eu fico mal falando sobre isso, sabe? Passou, sabe? Eu sobrevivi, mas eu sei que tem meninos ainda passando por isso. Eu lembro que eu via tanta coisa que eu tentava melhorar, eu tentava usar as coisas que estavam na moda, coisa assim. Só que sempre aparecia uma pessoa pra poder... Sabe, as pessoas percebiam quando eu mudava alguma coisa em mim. E sempre aparecia uma pessoa pra poder humilhar, pra poder notar essa diferença. Você tá entendendo o que eu tô falando?
e me humilhar, tipo, lembrar o quão feio eu sou e que não tem conserto, que meio que pra me jogar pra baixo de novo, pra eu não fazer nenhum esforço pra melhorar, pra eu ficar no lugar que eu tô, coisa assim, sabe? Essas várias recordações, assim, esses traumas, quando acontece nessa época de infância, adolescência, elas acabam construindo algum traço de personalidade seu, como, por exemplo, a gente passa a duvidar da nossa capacidade de se sentir bonito, de se sentir merecedor de alguma coisa, de respeito ou de amor, coisa assim. A gente pode passar anos, pode até fazer terapia, mas sempre vai ter uma voz no fundo da cabeça falando que a gente não merece isso, ou de duvidar que a pessoa realmente gosta ou te acha bonito. Eu falei isso na live, né, que se eu voltasse no passado com a mesma cabeça que eu tenho hoje em dia, eu processava todo mundo, sabe? Eu processava a quem fez isso comigo, eu processava a escola, eu pegava o dinheiro, eu me aposentava, eu fazia isso. Ou então, se não funcionasse, eu ia cantar aquela música dos meninos do sapato bonito, ia fazer uma besteira, do que simplesmente sentar e esperar que as pessoas percebam que eu sou um ser humano, ou simplesmente me convencer de que eu mereço isso de alguma forma. É que assim, as pessoas gostam de afirmar o lugar delas na sociedade, o lugar que elas acham que pertence ou que merece na sociedade, e elas utilizam as outras pessoas como ferramenta pra isso. Tipo, se eu sou a pessoa popular, pessoa amada, querida, você é a pessoa que tá abaixo de mim. Então você meio que me serve. Se eu me sentir no direito de usar você como piada naquele momento só pra ter um momento de prazer, eu posso fazer isso porque eu sou especial e você é só um NPC, uma coisa assim. Eu sei que tem gente que teoriza que essas pessoas que fazem bullying, na verdade, estão passando por algum sofrimento. Eu não nego, sabe? Eu sei que tem pessoas que descontam uma nas outras, mas eu já vi muita gente que vem de famílias boas, sabe? Tipo, gente que vive bem e que só faz isso porque são pessoas ruins, sabe? Tem aí uns traços narcisistas, psicopatas, sei lá. São pessoas ruins, são pessoas que sentem prazer em fazer mal. Eu sei que é muito bizarro a gente ver uma pessoa que nunca derrubou uma gota de suor no sol ter esse tipo de perversidade, mas às vezes é a falta de limite. Eu não sei, cara, é complexo de cada pessoa, mas existe gente assim. Duro que é sempre isso, e isso é que é o comum, né? Quando essas pessoas são pegas ou passam-se os anos, o que elas falam, sabe? A desculpa delas é que era só uma brincadeira, era só uma piada. Ah, desculpa se você se sentiu ofendido. Foi uma brincadeira ali, é isso, sabe? Não tem desculpa. Por causa que mesmo adolescente, eu sei que adolescente tá em formação, não tem noção de muita coisa. Só que você sentir prazer em humilhar alguém, em ver a pessoa chorar, em ver a pessoa mal, tem algo de muito errado nesse adolescente. E é muito triste que o sistema percebe esse tipo de coisa e não faz nada, sabe? Evita ao máximo entrar em problema. Aí quando espera, sabe, alguém surtar, alguém fazer uma coisa muito idiota pra fazer uma coisa. Enquanto as pessoas ficarem uma oprimendo a outra, tá ótimo. Eu não sei se eu já contei pra vocês a história de quando um dos meninos que fazia bullying comigo, eu conversei com ele anos depois. Então, esse cara, né, hoje é um adulto, né, ele se envolveu em um acidente com um parente. Aí ele foi lá na porta de casa pra poder, sei lá, implorar pra gente não processar, pra gente não fazer nada, porque ele só tinha moto e ele precisava usar a moto dele pra poder trabalhar, pagar as contas da filha dele. E eu tava ouvindo a conversa, eu meio que reconheci a voz, e quando eu saí pra fora, tava lá ele. A gente acabou meio que discutindo, sabe? E foi isso que ele falou pra mim. Falou que tudo que ele fez foi só uma brincadeira. É isso. E, assim, eu teria que sentar só pra falar sobre isso. Eu lembro que eu falei assim, imagina que se a sua filha tivesse passado o que eu passei. Esse tipo de coisa, sabe? Assim, não é só uma brincadeira, sabe? Uma das coisas que eles faziam era ficar me enchendo o saco, sabe? Me botar no estresse emocional tão forte até eu chorar. Eu lembro que tinha tipo uma aposta entre eles. Até que ponto eu ia começar a chorar, sabe? Ficavam lá em cima, ficava um grupinho em cima de mim na minha cabeça. Aí quando eu chorava, aí eles se afastavam. Aí ficava tipo zoando o que aconteceu. Tipo, como se... Eu falando tipo porque eu tô nervosa. Eu chorar era como um animal no zoológico. Era uma atração, sabe? Quem fazia eu chorar mais rápido, uma coisa assim, sabe? Essa brincadeira trouxe traumas, sabe? Trouxe cicatrizes emocionais que eu trago até hoje. Eu lembro que quando... Não, assim...
Na época de escola, eu não conseguia sair na rua, por causa que se eu encontrasse algum deles na rua, eles iam vir mexer comigo, inclusive fora da escola, eu já falei isso também, sabe? Não ficava só na escola, isso se estendia pra fora também. Quando terminou a escola, tipo, anos depois, eu ainda sentia que tinha alguma coisa de errado. Quando as pessoas riam perto de mim, eu sentia que era sobre mim. Eu ficava meio que paranoica. Demorou anos pra eu começar a me desligar. Só usar fone de ouvido e fingir que não tá sentindo nada em volta de você. Sobre esse rapaz, eu não sei nem o que falar. Eu sinto muito, sabe? É triste, entende? Gostaria eu que criar um personagem seria só por questões artísticas e não por questões de personalidade. Não, nossa, eu já tô toda... Por questões de insegurança, sabe? De acreditar que ninguém vai te levar a sério ou gostar de você. É uma coisa muito triste, é um lugar muito triste pra estar, sabe? Eu entendo que nem todo mundo vai superar, que todo mundo vai passar à frente. E eu sei que mesmo que as pessoas aparentam ter superado, ainda fica no fundo do coração. Eu entendo que ele encontrou um lugar seguro pra ele. E é direito dele ter isso, é direito dele, sabe? E eu digo pra esse rapaz que não tem nada de errado com a aparência dele, sabe? Ele é um rapaz enorme com potencial como qualquer um, sabe? A verdade é que o sistema escolhe, tipo, as vítimas não pela aparência delas, mas sim pela fraqueza social, sabe? São pessoas sozinhas, são pessoas sem habilidade social, são pessoas que não tem ninguém pra defender elas. É isso, entende? Não é... Nunca culpe a sua aparência. Não é isso, sabe? Às vezes tem pessoas... Parece meio maldoso. Existem pessoas que são horrendas, sabe? São fisicamente piores do que você, pode falar assim? Pode. Sem ser cancelado. E fazem bullying com as pessoas. E de novo, por causa dessa insegurança. De sentir que precisa colocar outra pessoa pra baixo pra poder se sentir assim, de alguma forma. Então é isso, o sistema te põe pra baixo pra você sentir um merda. Pra você sentir que você não importa. Que se caso você inventar de pedir socorro, ninguém vai te ajudar. E às vezes a gente pede socorro e ninguém realmente ajuda a gente. De que, sei lá, de que esse é o seu lugar. E o que acontece? Às vezes, né, os anos vão passando, a gente é obrigado a construir alguma coisa. Pra ter alguma coisa pra sobreviver com isso. E tem gente que consegue sucesso na vida. E o que acontece? Sempre aparece um filho da puta, do nada, que sente que precisa te colocar no lugar de novo. Porque tem gente que sai da escola, mas a escola não sai dele, sabe? Tem gente que era alguém popular na época de escola, quando sai da escola, vira um merda, vira um nada. E aí vê o coleguinha lá que humilhava ganhando alguma coisa, sente no direito de colocar a pessoa pra baixo de novo pra poder se sentir em algum lugar. Isso é muito foda. Eu já falei em vários vídeos que o sistema escolar, ele meio que permite esse tipo de coisa. E eu tenho opiniões muito polêmicas sobre isso, sabe? Eu acredito que a escola atual é uma prisão. Você pega um monte de gente aleatória, gente com problema e tal, e joga no mesmo canto e deixa preso lá. E quem sobreviver, sobreviveu. É isso, sabe? É que nem eu falei, só vamos fazer alguma coisa quando uma merda muito forte acontecer. Agora, se todo mundo ficar aí tentando matar outro e ninguém morrer, tá tudo de boa. Eu acredito, que a gente deveria separar as salas por competências ou personalidades, entende? É considerado problemático por causa... Inclusive, são pedagogos, acho que assim fala, e psicólogos que falam pra não fazer isso, por causa que se você separar os nerds numa sala, onde eles ficam livres pra poder estudar, e você separa os encrenqueiros numa outra sala, pra eles ficarem bagunçando, os encrenqueiros vão afundar, eles vão virar um merda na vida. Então eles acreditam que misturar as pessoas vai inspirar as pessoas encrenqueiras a melhorarem de vida e os nerds a terem um tipo de diversidade de opinião, coisa do tipo. O que acontece é que todo mundo afunda junto. A pessoa nerd lá, ela perde o potencial dela. Ela não consegue ir o quanto ela poderia ir, porque tem pessoas enchendo o saco dela. É isso que acontece. Então tem que separar assim. Mas não é isso. Então, a minha outra opinião é pior ainda, sabe? Então, simplesmente acaba com a escola pública do jeito que tá e dá bolsa para as pessoas. Porque, se eu não me engano, é R$2.000 de gasto por pessoa pra ter essa qualidade de ensino, tá? Então vai lá, dá uma bolsa para cada um e o aluno e os pais escolhem as escolas por estilo, por competência, por alguma coisa, sabe? Por afinidade. E as escolas escolhem os alunos, se querem ou não assumir esse problema.
E aí que muita gente fica puta porque vai ter escola que vai expulsar o aluno e vai falar, não vou, não quero, não adianta o dinheiro do mundo, eu não te quero aqui. E o que a gente faz com esses alunos? Escola militar. É isso. Se nenhuma escola assumir você, vai pra escola militar. Eu sei, é uma mistura de capitalismo, que eu adoro, capitalismo, e outras coisas. Eu sei que eu posso até ser cancelada por falar esse tipo de coisa, mas é o que eu acredito, sabe? É o que eu vivi na minha pele, é o que eu acredito.